Amados irmãos, uma boa tarde a todos. A paz do Senhor esteja com todos vós. Amém. Para mim é um grande privilégio poder trazer a palavra do Senhor e é a primeira vez que visito a igreja, pelo menos em tempo de culto, conforme o nosso irmão e presidente disse, já tinha vindo cá uma vez a uma formação e também às reuniões de oração. Mas é a primeira vez que venho cá em tempo de culto e é uma grande oportunidade poder trazer esta mensagem que, conforme diz a palavra do Senhor, que nem os próprios anjos tiveram esse privilégio. Portanto, eu hoje queria falar acerca de uma passagem que está em João, no capítulo 6. Eu vou pedindo aos irmãos para irem abrindo as Bíblias, uma vez que vamos passar basicamente pelo capítulo todo, mas não se assustem que não vamos ler os versículos todos. O capítulo 6 tem 71 versículos e eu não vou falar sobre eles todos. Aliás, vamos concentrar nossas atenções do versículo 60 até ao 69, ainda que vamos ver o contexto desde o versículo 1 até começar esta passagem no versículo 60. Eu vou fazer a leitura, eu peço aos irmãos, àqueles que puderem, ficarem de pé para acompanhar a leitura do João capítulo 6, versículo 60 até ao 69. Depois vamos seguir com uma palavra de oração. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não queriam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também, vós outros, retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém. Vamos orar. Amado Deus e bendito Pai, com alegria, Senhor, que nós estamos aqui reunidos esta tarde para Te louvar, Senhor, para Te adorar. Ó Deus, para proclamar, Senhor, e reconhecer que Tu és o Senhor das nossas vidas, que só em Ti, Senhor, há salvação, que só em Ti há perdão. Ó Deus, e que de facto só Tu tens as palavras da vida eterna. Abençoa, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Mantém-nos atentos. Ó Deus, concede-nos sabedoria. E dá-me, ó Deus, a Tua graça para que tudo aquilo que saia da minha boca não venha de mim, mas venha de Ti, Senhor. Para que sirva para a edificação de cada um de nós, Senhor, e principalmente para a prática da santidade, para o testemunho da Tua palavra. É isso que eu Te peço nesta tarde, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Com certeza, este capítulo 6 de João é conhecido de todos, ou pelo menos da maior parte. Quando eu li o versículo da resposta de Pedro no 68, que vai ser aqueles pontos nos quais nós nos vamos focar, há um hino que não sei se conhecem, que é exatamente estas palavras cantadas, que é para quem iremos nós. Só Tu tens as palavras da vida eterna. E esse hino já há muitos anos, quando eu a primeira vez o ouvi em casa a ser cantado pela minha família, e veio-me à mente de facto a importância dessas palavras, porque a resposta que Pedro dá é maravilhosa em todos os sentidos. De facto, ele pergunta para quem é que irá e depois faz a declaração acerca daquilo que creu e que conheceu. Mas antes de nós chegarmos a este ponto, começamos no versículo 60 com uma murmuração. E eu separei a análise em 4 pontos. O primeiro é
qual é que é este discurso que é falado no versículo 60? O segundo ponto é: será que é escândalo? O terceiro ponto é o abandono de muitos, mas não todos. E o terceiro ponto é a resposta certa. Os irmãos conhecem, com certeza, o início do capítulo 6. Fala da multiplicação dos pães. E porquê que é importante eu passar por alguns destes versículos até nós chegarmos ao versículo 60? Porque quando nós chegarmos aqui, e se lemos apenas o versículo 60, nós não sabemos o porquê que o discurso é duro e porquê que não pode ser suportado ou ouvido. Convém nós sabermos o que é que estava a passar antes e o que é que levou aqueles que estavam ali diante de Jesus a dizerem tais palavras. Quando nós vamos um pouco atrás, eu vou tentar ser relativamente rápido nestes versículos. Nós temos então no capítulo 6 o princípio em que Jesus atravessa o mar da Galileia e depois depara-se na situação que talvez todos conheceremos, em que Jesus Jesus prega, fala e depois chegou à altura em que era preciso dar de comer à multidão. O versículo 5 diz Filipe, aliás, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? No versículo 7, Filipe responde e diz: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Irmãos, quando nós falamos de 200 denários, estamos a falar de 200 dias de trabalho. Se nós passarmos isso para os dias de hoje, talvez cerca de 10 meses de trabalho, o que dá uma quantia modesta, possivelmente, se fizermos as contas assim no geral, de facilmente de 8.000 a 8.500 euros. E era um valor que seria impossível para aquelas pessoas conseguirem rapidamente angriar para poder comprar o pão. Então, alguém diz que existem lá 5 pães e 2 peixes, no versículo 9, e Jesus fez assentar o povo e fez o milagre da multiplicação dos pães. Até aqui todos conhecemos. Acontece que parte da multidão quis ir ter com Jesus para o proclamar rei. O versículo 14 diz que alguns dos homens viram o sinal que Jesus fez e disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. No versículo 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nós aqui podemos até achar estranho porque é que Jesus saiu da beira dos seus discípulos, daqueles que o vinham arrebatar para proclamar rei. Primeiro, não era o tempo, e segundo, porque estes homens que estavam aí ter com Jesus, a condição do seu coração não era aquela que Jesus estava à procura. Claramente nós vemos que Jesus, depois de ir com os seus discípulos para o outro lado do mar, nós não vamos ler o versículo 16 ao 20, mas Jesus anda sobre o mar. Acontece que no dia seguinte, então, a multidão viu que Jesus não estava lá, embarcaram até ao outro lado para ir ter com Jesus. O versículo 25, quando eles chegaram perto do mestre, disseram: quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, estamos no versículo 26, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e vos fartastes. E este é o motivo pelo qual Jesus saiu da beira dos seus, podemos chamar talvez de discípulos, aqueles que estavam, porque é assim que fala o versículo 60 e já vamos chegar lá. Mas acontece que eles estavam a olhar para Jesus como aquele que faz pão. E era maravilhoso poder ter um rei que pudesse produzir mantimentos para os nossos exércitos em qualquer momento. Era muito útil ter alguém assim que reinasse sobre eles. E Jesus diz claramente: vós não estáis aqui e não fizeste todo este percurso de se calhar até ter que pagar para embarcarem nestes barcos, para virem para este lado ter comigo, não porque vistes sinais e crestes em mim, mas porque comestes pão e vos fartastes. Ou seja, vocês estáis a procurar-me porque eu sou útil e porque faço milagres e porque faço pão, mas não estáis à procura porque eu sou pão.
E eu gosto muito desta frase em que Jesus não veio ao mundo para fazer pão, mas para ser pão. Nem veio ao mundo para ser útil, mas para ser precioso. E acontece que, então, depois temos a discussão entre Jesus e estes homens, e eles continuam sem perceber. A palavra de Deus diz claramente que as coisas de Deus ao homem natural parecem loucura. E Jesus chega, depois da discussão, no versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus afirma que Ele é o pão da vida, não semelhante àquele que eles comem todos os dias e têm sempre fome, mas aquele de quem comer jamais terá fome, porque Jesus é o único que pode saciar a necessidade espiritual de cada um. Continua depois esta conversa, depois de começar a murmuração no versículo 41, e Jesus chega ao versículo 51 e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Irmãos, isto são palavras muito fortes. São palavras, de facto, duras. Porque aquilo que os homens procuravam é alguém que, de facto, pudesse fazer pão e milagres e desse aquilo que o corpo e que os seus desejos carnais desejavam. Mas não é isso que Jesus veio fazer. Não é esse o seu propósito. Então chegamos ao versículo 60, e nós já vimos um pouco aqui atrás, mas quando chegamos ao versículo 60, diz que muitos destes seus discípulos, dos que estavam com ele, e eu gosto de fazer aqui a referência que quando estamos a falar aqui em discípulos, estamos a falar de todos os que estavam com ele. Jesus, uns capítulos mais tarde, vem dizer que fala dos verdadeiros discípulos, se fizerem o que eu vos mando. Portanto, aqui o escritor João está a falar de discípulos como todos aqueles que estavam lá a ouvir Jesus. Não devemos entender isto apenas como aqueles que eram verdadeiramente discípulos, porque sabemos que muitos desses que disseram estas palavras, uns momentos a seguir, já não estavam com Jesus. Então eles disseram: duro é este discurso ou esta pregação, quem a pode suportar? Quando nós estamos a falar que este discurso é duro, foi estes pontos que nós vimos. Que Jesus não veio para dar pão, embora Ele possa dar pão e vai dar pão, mas sim para ser o pão, para ser o alimento espiritual. Ele não veio para que as pessoas o buscassem porque Jesus era útil e faz milagres e dá. Hoje em dia, infelizmente, Jesus é muitas vezes pregado como sendo útil. E Jesus veio para ser precioso e para que aquele que o seguisse porque viu sinais, porque conheceu e que pudesse chegar à conclusão que chegou Pedro e que falou no versículo 68. O versículo 61 diz que Jesus, sabendo que eles murmuravam a seu respeito, ele disse: isto vos escandaliza. Versículo 62, Jesus continua dizendo que será, pois, quando vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Nós sabíamos, e eles também já sabiam daquilo que Jesus tinha dito que iria acontecer, que tinha que padecer todas aquelas coisas, que tinha que morrer e que ressuscitar ao terceiro dia, e que depois ia subir para o Pai. Quando Jesus, no versículo 54, um pouco atrás, diz umas palavras duras que fala: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu suscitarei no último dia. As pessoas não queriam ouvir. Eles queriam pão, queriam bênção, queriam algo material. E Jesus está a falar de realidades espirituais. Jesus está a falar da comunhão, da ligação direta, conforme nós vemos na oração sacerdotal em que Jesus disse para que eles sejam comigo como eu sou contigo um. Irmãos, para muitos é escândalo a palavra de Deus. E à medida que Jesus vai sendo revelado, muita gente não gosta e não aceita,
porque aquilo que procura é uma coisa diferente. Mas, irmãos, já o apóstolo Paulo diz à frente que a palavra de Deus é para muitos cheiro de vida para a vida, mas para outros cheiro de morte para a morte. Jesus fala também que não veio trazer união, porque quando a palavra de Deus é pregada é como uma espada e ninguém pode ficar no meio. E aqui muitos foram para longe. O versículo 65, Jesus diz uma última declaração que deitou por terra ainda alguns que podiam estar a pensar em ficar juntamente com Jesus. O versículo 65, ele diz: por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus aqui está a dizer que, de facto, não deve haver em vós qualquer orgulho, qualquer sentimento de capacidade, porque se vós estáis aqui é porque o meu Pai vos concedeu. É porque tendes sido abençoados. Não porque sois mais inteligentes do que há, do que devo ser. Não porque temos uma percepção melhor daquilo de quem está a falar ou de quem eu sou, mas porque o meu Pai vos concedeu. E então isto deita por terra o orgulho humano. E então diz o versículo 66 que à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Meus irmãos, este é um versículo que é triste. Quando nós tentamos olhar e tentamos imaginar Jesus a pregar e com todo o amor que Jesus tem na procura das almas, a fazer os sinais, a dar ao povo tudo aquilo que eles precisavam, mas ao mesmo tempo falando das realidades espirituais e que todos necessitavam de se arrepender e de crer nele. E de olhar para os sinais que ele fazia e que não ficassem com os olhos postos naquilo, no produto, mas que olhassem para Deus e para Jesus como sendo de facto o operador dos milagres. Mas muitas vezes nós somos assim, eles ficavam a olhar para o pão e muitas vezes nós também ficamos a olhar e não pensamos que alguém o fez. Muitas vezes nós ficamos a olhar para uma flor e se calhar não vem à nossa mente que se não houvesse sol ela não podia florescer. Um sinal. E o sinal que Jesus fala tem esse propósito, é que o homem possa olhar para aquilo que ele fez e não ficasse maravilhado com a cura, com o pão, mas os seus olhos fossem para Jesus e dessem glória, porque Ele é que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E acontece então que se nós tentarmos visualizar, naquele tempo não havia colunas como há hoje, portanto Jesus com certeza estaria num lugar um pouco mais alto para poder projetar as suas palavras e falar, e aqui diz que muitos se foram embora, abandonaram Jesus. E isto é triste porque nós imaginamos uma grande multidão, e mesmo que nós não queiramos comparar com a multidão que existia no princípio do capítulo 6, que facilmente, estamos a falar de 5 mil homens, portanto facilmente podemos chegar a 10 mil pessoas, se nós tirarmos muita gente que não passou de barco para o outro lado, muitos que entretanto foram abandonando Jesus, mas mesmo que neste momento em que Jesus diz estas palavras e começa a murmuração, dizendo que a palavra é dura e não era aquilo que eles procuravam, mesmo que aqui estivéssemos reduzido um número a 500 pessoas, que já é bastante, diz a palavra do Senhor que muitos foram abandonando Jesus. Enquanto ele falava, enquanto ele pregava, a murmuração continuava e as pessoas foram saindo. Irmãos, muitos vêm e muitos vão. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas dá-nos a ideia que no versículo 67, quando Jesus dirige as palavras diretamente para os 12, não nos deixa a ideia que a multidão seria muito grande. Naquela altura não era tão fácil, se calhar, criar desculpas como hoje para abandonar uma multidão. Hoje, facilmente, se alguém quiser, simula uma chamada telefónica e sai. Naquele tempo,
Possivelmente haveria todo tipo de desculpas, com saúde ou problemas, ou um recado que tinham que fazer, ou alguém que vinha chamar, mas a multidão começou a dispersar-se. E que dá-nos a ideia que Jesus ficou ali com os 12 e poucos mais. Reparem, irmãos, que tanta gente estava com Jesus, mas tão poucos permaneceram. Mas é importante nós entendermos que muitos abandonam, mas não são todos que abandonam Jesus. Há sempre quem fique. E Jesus fala diretamente para os 12, dizendo algo que para mim é bastante interessante, porque Jesus pergunta: porventura quereis vós também retirar-vos? Isto faz-me lembrar quando na escola algum dos alunos era expulso e o professor normalmente, depois de ter feito aquilo, perguntava: há mais alguém que quer acompanhar? O propósito é que haja uma resposta, um compromisso. Alguém costuma dizer, e a mim dizem-me várias vezes: se tu não queres ouvir uma resposta, não faças a pergunta. Se eu não quero ouvir uma resposta, eu não vou estar a perguntar. Acontece que Jesus pergunta aos seus discípulos. Jesus, se estivesse com dúvidas que eles pudessem ir embora, se calhar não teria perguntado. Mas Jesus pergunta porque quer uma resposta dos seus discípulos. Quer um compromisso. Não quer que eles se sintam constrangidos a ficar porque Jesus ia ficar triste, ou porque ia ficar com pouca gente à beira dele, ou porque já tanta multidão se foi embora. Éramos 10.000 quando ele multiplicou os pães. Jesus tem feito tudo. As palavras são de vida, são de espírito e vida, conforme ele diz. Jesus não está a mentir, está a dizer a verdade. Jesus está a falar para a salvação das almas e o perdão dos pecados, e ainda assim tão pouca gente está aqui. Os discípulos podiam ter receio de ir ou de sair, porque tinham vergonha. Mas Jesus quer deixar bem claro que Ele quer uma resposta e um compromisso. E naquele tempo quis e quer hoje, de cada um de nós, quer uma resposta, um compromisso. Ele pergunta: querem vós também retirar-vos? Podem ir. Mas Pedro responde de forma maravilhosa, que de facto é um dos meus versículos preferidos da Bíblia, porque, tendo em conta todas estas circunstâncias, Pedro responde de uma forma incrível. Sendo porta-voz dos discípulos, ele diz: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, esta resposta é maravilhosa. Para quem iremos nós? Pode haver muitos caminhos, pode haver muitos atalhos. Hoje, cada dia há mais. Cada vez há mais acessos e novas ideologias que dão acesso ao céu e à paz e à tranquilidade de formas que só agora às vezes é que começam a vir à mente do homem. Mas Pedro claramente diz: Senhor, para quem é que nós iremos? Jesus disse mais à frente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há um caminho. O mundo oferece vários. Mas, Senhor, nós não podemos ir para mais ninguém. Só Tu tens as palavras da vida eterna. Não é porque Tu fazes pão. Não é porque Tu dás bênção e dás cura. Porque podes dar. Pedro podia ter dito: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu podes multiplicar o pão. Senhor, para quem iremos nós? Só Tu podes dar bênçãos materiais. Só Tu podes dar cura. Mas Pedro não diz isso. Ele diz: Senhor, só Tu tens palavras da vida eterna. E quem sabe que Jesus tem as palavras da vida eterna, também sabe que Jesus pode dar pão e pode dar cura. Cada um deles tinha ficado depois de todas aquelas pessoas terem comido. Cada um dos seus discípulos. Sabem quantos cestos sobraram? 12. Quantos discípulos estavam com Jesus a fazer esse e que participaram diretamente do milagre? 12. Houve um cesto, um cuidado especial para cada um. Eu não creio que tenha sido por acaso. Jesus dá pão aos seus.
e Jesus dá a bênção aos seus. Mas Pedro diz: tu tens as palavras da vida eterna, e isso é mais precioso do que qualquer outra coisa que o mundo possa oferecer. No versículo 69, ele diz aquilo para finalizar a sua crença. Ele diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Estas palavras são poderosas, irmãos. Porque ainda hoje a pergunta de Jesus é mais real, no sentido espiritual, se calhar, do que naquele tempo. Quereis vós também retirar-vos? Hoje há muitos mais caminhos, irmãos, mas só um é que leva ao céu. Só um é que tem as respostas para a vida eterna. Só um é que concede perdão dos pecados. Só um é que é verdade. Só um é que concede o pão que sacia a alma. Só um é que concede a água viva que tira a sede. Irmãos, que nós possamos ter na nossa mente sempre a resposta de Pedro, independentemente dos caminhos que nos são apresentados, independentemente daquilo que o mundo oferece. Senhor, para quem irei eu? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu tenho crido e conhecido que tu és o Santo de Deus e que tu podes todas as coisas e podes fazer pão, podes dar a bênção, mas acima de tudo concedes o perdão dos pecados, e só assim é que eu posso viver em paz, sabendo que um dia estarei contigo no paraíso. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque de facto, quando nós lemos e meditamos na tua palavra, nós entendemos que de facto todos os caminhos que o mundo pode oferecer, ó Deus, nada se compara ao poder ser teu filho, poder ser, Senhor, teu amigo, conforme tu dizes na tua palavra, Senhor, conforme nós cantamos, Senhor, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Abençoa a tua igreja e guarda-nos durante o final deste dia, no nome de Jesus. Amém.